Um mito e 5 quadros. Foi esse o desafio que me propus e foi uma forma, digamos, que procurei para conseguir transmitir um pouco de arte, um pouco de filosofia e um bocado de simbolismo também. Então, nesta viagem, vamos analisar 5 quadros, fazer um percurso sobre os 5 quadros, que vão estar centrados na personagem de Hércules, portanto, um herói mitológico muito conhecido, para além de procurar, digamos, analisar um pouco o que é que cada quadro transmite em relação ao mito de Hércules, também fazer uma análise simbólica de cada um desses elementos que estão nesses quadros. Não serei muito exaustivo, muita coisa ficará por dizer, mas também é bom que muita coisa fique por dizer, porque no fundo a arte toca as pessoas de maneira diferente, não é? E então nesse sentido é bom que também cada um de vocês depois possa, se tiver esse interesse ou tiver essa oportunidade, debruçar-se sobre os quadros e analisá-los e reanalisá-los e interpretá-los. Então, começamos por este quadro de Peter Paul Rubens, um dos grandes expoentes do Barroco, Hércules e o Leão de Nemeia, e que foi o primeiro dos 12 trabalhos que Hércules realizou. Não vou falar exaustivamente de todo o mito de Hércules, mas ele, devido a uma penalização por um ato que ele cometeu, então foi encarregado ou foi condenado a executar esses 12 trabalhos como uma forma de purificação. E então o primeiro trabalho que ele vai executar vai ser combater esta besta. Este animal assolava a zona da Argólida, atacava não só seres humanos, como também matava os rebanhos, e era um animal muito difícil de caçar. Então, nesse sentido, Hércules foi enviado para lá para, digamos, colocar um fim a esta assombração da região. Ele parte para essa localidade e a primeira coisa que ele tenta fazer é matar o leão com flechas. Só que o leão tinha uma pele invulnerável. E então ele apercebeu-se que não havia nenhuma arma que conseguisse penetrar nessa pele. Então vislumbrou que, no fundo, teria que derrotá-lo de uma outra forma e, provavelmente, com a sua própria força. Para além disso, havia uma outra dificuldade, é que ele vivia numa toca que tinha 2 saídas. Então não havia 2 saídas, o que quer dizer que seria muito complicado conseguir encurralá-lo. Se a pessoa entrasse por um lado, ele saía pelo outro. Então Hércules o que fez foi tapar uma das saídas, conseguiu fazer com que o leão entrasse na sua caverna e conseguiu encurralá-lo. Com a sua clava, com a sua massa, digamos, bateu nele, o que fez com que ele ficasse meio tonto e depois, com a força dos seus braços, acabou por sufocar o leão e matá-lo. E então foi desse leão que ele retirou a pele e que utilizou como uma espécie de manto e da cabeça do leão fez como que uma espécie de capacete. E essa, digamos, é a imagem que nós mais conhecemos de Hércules, não só na arte, mas também em muitos outros sítios, não é? A de Hércules com a pele de leão às suas costas e com a cabeça do leão no topo da sua cabeça. E então este é o tal momento em que Hércules confronta-se com o leão. Este é um dos leitmotiv típicos do Barroco, que era escolher um momento de máxima intensidade e procurar então transmitir esse momento. Nós podemos ver que Rubens, para poder, digamos, expressar este confronto e para, no fundo, procurar transmitir a intensidade desse confronto, escolheu, digamos, esta forma geométrica, o círculo, para enquadrar os opositores. Porque, de certa forma,
este círculo dá um certo dinamismo. Não é um elemento estático, é um elemento que parece gerar movimento. Então isso enfatiza o facto de eles estarem encaixados um no outro. Não é? Para além disso, ele colocou eles naquilo que se chama, em termos de composição, numa simetria axial. Uma simetria axial é quando um objeto ou uma figura é igual dos dois lados dessa imagem. Não é? Em pintura, não necessariamente uma simetria axial tem que ser igual. Não é? Nós podemos ver pequenos pormenores, que aqui o pé de Hércules está apoiado sobre este animal e a pata, digamos, do leão está de outra maneira, não é? Mas a forma em geral, o facto de estarem curvados um sobre o outro, de fora do círculo estarem com uma perna apoiada, não é? Tudo isto faz com que de um lado e do outro haja essa tal simetria axial. Não é? Para além disso, como é que, digamos, ele chamou a atenção para a intensidade? Principalmente ao colocar Hércules de costas. Não é? E isto chama a atenção porquê? Porque, no fundo, foi a maneira de conseguir exprimir estes pontos de tensão. Não é? Ou seja, os músculos dorsais, digamos, tensionados, a colocar força para, no fundo, acabar por sufocar o animal. É interessante também que ele tenha colocado no centro do quadro este elemento, ao contrário do que, por exemplo, acontece em muitos outros quadros do Barroco. O corpo dos personagens não ocupou a maioria do quadro, como vamos ver, por exemplo, no quadro seguinte, mas deixou zonas de paisagem livres. Não é? Ou seja, a ideia também não era impactar visualmente de uma maneira muito intensa o observador. E então, há como que zonas de descanso onde visualmente o observador pode observar as coisas sem estar, digamos, saturado por tudo aquilo. Não é? Claro que aqui havia um problema, é como é que eu vou colocar isso de modo a que haja um certo equilíbrio. Porque o equilíbrio normalmente não é dado só pela forma, mas também pelas tonalidades e pela cor. Então aqui nós podemos ver que Hércules, com a pele mais clara, ficou na zona mais escura, e o leão, com a pele mais escura, ficou nesta zona de tonalidade mais clara. Não é? Então isso contrabalançou um bocado esse aspecto. Para finalizar, referi aqui dois elementos. Um, aqui a caveira, que no fundo faz alusão à morte, e ela está posicionada do lado do leão, como que ia sinalizar a morte do leão, e que no fundo era o chamado memento mori. Também ou seja, lembra-te de que és mortal, ou lembra-te da morte. Não é? E que em muitas pinturas aparecia, e que também fazia o observador relembrar-se de que a vida é transitória, não é? E que nada dura para sempre. Para além disso, temos este outro animal, que é um bocado enigmático estar aqui, porque Hércules não se confrontou com mais ninguém. Não é? Mas uma coisa que nós temos que recordar-nos em relação à pintura é que um quadro tinha que expressar uma mensagem só naquele plano. Não havia como que uma história em quadradinhos, em que eu num quadradinho contava uma coisa, no quadradinho seguinte a ação decorria e continuava e por aí fora. Então tudo tinha que estar no quadro que o pintor realizava. Aqui eu estive a observar aquele animal, achei interessante, mas no fundo o mais provável é que tivesse um bocado a transmitir a forma como Hércules teria que enfrentar o leão. Hércules é o símbolo do ser humano, não é? Do ser humano que na sua própria vida tem que enfrentar toda uma série de adversidades e tem que se superar a si próprio. Ele é o símbolo do virtuosismo,
é o símbolo da fortaleza, é o símbolo, digamos, do herói que começa um caminho para evoluir. Este primeiro confronto é um confronto que está relacionado com a luta contra o ego, contra o egocentrismo, contra o próprio orgulho, porque o leão simboliza tudo isso. E para lutar contra esse orgulho, a equivalência de forças tem que ser real. Para lutar contra o leão, Hércules teria que lutar como um animal também, com uma força equivalente. Não poderia, digamos, abdicar de colocar a mesma intensidade no confronto. No entanto, ele nunca se poderia esquecer também que era humano. E então, o animal morto, no fundo, significa sim, confronta a besta com aquilo que bestial tens em ti, mas a partir daquele momento esse animal não é necessário existir. É como o próprio Platão falava, se não me engano, na República, que falava que havia 3 partes da alma e uma delas era a alma irrascível. E essa alma irrascível era a parte do ser humano que, em alguns momentos, colocava intensidade na ação, colocava força na ação. Mas essa parte irrascível era como que uma parte mais animalesca que saía, mas a partir do momento em que deixava de ser necessário, deixava de estar manifestado no ser humano. Era como que um animal domesticado que era utilizado, mas depois deixava de ser utilizado, até porque ele referia que a parte irrascível nunca deveria dominar o ser humano, porque senão ele era muito temperamental e todas as decisões eram tomadas em função disso. Então, neste quadro, temos esse tal confronto contra o orgulho, porque no fundo o herói em si deve ser humilde, e deve ter a noção que a capacidade e o poder de ação que ele vai ter deve ser em prol do bem comum e não em prol dele próprio. Até porque o leão também simboliza poder, mas também simboliza o lado negativo do poder, que é a tirania. E então, nesse caso, se o herói se deixar submeter pelo orgulho, então pode gerar alguém que seja um tirano. Se ele submeter o orgulho e eliminar esse orgulho, então o poder que vai desenvolver já não será o tirano, será alguém que tenha capacidade de agir, de fazer as coisas, mas já em prol de um bem comum. A seguir temos um quadro de Guido Reni, que se chama Hércules derrota a Hidra de Lerna e que constituiu o segundo trabalho de Hércules. Esta Hidra era um monstro com muitas cabeças que vivia num pântano na região de Lerna, também ficava na Argólida, e que matava as pessoas e o gado também naquela região. Diz que era um animal enorme, cujo veneno, digamos, impedia a manifestação da vida, tal era a intensidade desse veneno, e que cuspia fogo das suas bocas. Então, ninguém, digamos, conseguia libertar-se desse animal, e então Hércules foi enviado para lá para, no fundo, confrontar-se com essa hidra. E então, Guido Reni, sob encomenda do Duque de Mantua, para decorar os seus palácios ducais, executou esta obra, um dos 12 trabalhos de Hércules. E então aqui, logo à partida, nós podemos ver o herói. Aqui não se nota tanto, mas isto já é a pele do leão, mas o artista não quis, digamos, chamar a atenção para isso, a lutar contra a tal hidra. Qual era o problema da hidra? O problema é que sempre que se cortava uma das cabeças, ela multiplicava-se, não é? E então, qual foi a forma que Hércules achou para conseguir ultrapassar a situação? Foi pedir a ajuda do seu sobrinho, Iolau, e então quando ele cortava as cabeças, Iolau, com uma tocha,
queimava a ferida e isso cauterizava essa ferida e impedia o crescimento dessa cabeça. E então ele foi cortando as cabeças todas, enquanto Iulau cauterizava as feridas, até restar só a cabeça central, que era a cabeça imortal. Então essa também ele conseguiu cortar, mas como essa cabeça era imortal, a única maneira de eliminar foi achar um sítio secreto para a enterrar e deixar lá enterrada. Então Guido Redi procurou expressar este confronto com a Hidra de Lerna. A primeira coisa que chama a atenção é este foco de luz. Este foco de luz que não surge, digamos, de maneira natural, porque todo o quadro é escuro, não há nenhuma luz, não há nenhum emissor de luz, não temos ali uma lanterna, não temos ali um fogo, mas no fundo essa luz foi feita não só para criar o contraste com o fundo, que é um bocado indistinto, mas também para chamar e para orientar a visão do observador, não é? Que é orientado para a figura central que é Hércules. Aqui nós vemos um contraste ligeiramente diferente em relação ao quadro anterior. Porquê? Porque a figura de Hércules aqui já vai ocupar a grande maioria do quadro. Ela é mesmo a figura central. E esta luz, no fundo, chama também a atenção para isso. Nós vemos uma fisionomia muito forte, muito poderosa, não é? Alguém com uma musculatura bem volumosa e que está, digamos, a executar o movimento que, no fundo, irá supostamente colocar um fim à Hidra. Aqui nota-se a diagonal que no fundo percorre o quadro e que no fundo serve para intensificar o movimento. Ou seja, se ele fosse colocado de maneira vertical, ele estaria, digamos, a realizar esse movimento, mas perdia algo do seu impacto. Colocado assim, nesta diagonal, vai realçar a intensidade do movimento que ele está a fazer. E aqui, novamente, o leitmotiv é o momento de maior intensidade. É aquele momento prévio ao golpe final. O que é que vai acontecer a seguir? Não se sabe, não é? Mas aqui há uma tensão. É a tensão própria daquele momento em que o animal irá ser atacado. Para salientar também a figura de Hércules, e isto também é um elemento um bocado típico do Barroco, tudo o resto é um bocado indistinto. Não há um particular interesse em realçar aquilo que está no fundo. Então, notam-se pequenos lampejos daquilo que é a Hidra, algumas cabeças aqui, nota-se que ele está numa floresta, mas pouco mais. Não interessa, digamos, realçar esse elemento. E para conseguir, digamos, criar um bocado de equilíbrio, nós notamos que o corpo de Hércules está neste primeiro quadrado, neste primeiro quarto do quadro, que no fundo também é a zona de maior atenção. Normalmente, quando nós observamos alguma coisa, o ser humano, começamos a ver da esquerda para a direita. Então ele aqui quis chamar a atenção logo para a figura de Hércules. E para equilibrar, a Hidra ficou aqui. Que será o último, ou seja, ao procurarmos o quadro, o último elemento que iremos ver será a Hidra, não é? Esta parte ficou vazia para também, lá está, não criar essa saturação visual ao observador e aqui, pronto, era o apoio que Hércules teria que ter. E então, simbolicamente, o que é que nós podemos ver aqui no quadro? Vemos as múltiplas cabeças da Hidra a procurar e a pressentir, digamos, o ataque fatal que Hércules vai desferir, mas o que é que falta aqui? Falta o elemento cortante e falta a tocha que ajudou a queimar as cabeças da Hidra. Não é? Mas aqui voltamos novamente à mensagem que o quadro tem que transmitir. Porque, no fundo, o que é que a Hidra simboliza? A Hidra simboliza os múltiplos desejos no ser humano. Os múltiplos vícios que existem no ser humano. E por isso é que ela era um animal negro, pestilento,
que destilava veneno e que impedia a manifestação da vida. Mas essa vida no fundo, a vida que o próprio ser humano tem no seu interior. Não é? Todo o tipo de desejo, se for alimento, e o desejo, digamos, é algo que cria apego em relação a qualquer coisa, mas um apego, digamos, desmedido, em que a pessoa, se não tiver aquilo, sente falta e quer seja uma comida, quer seja uma droga, quer seja mesmo algum momento pelo qual a pessoa tenha passado, não é? Se almejar sempre aquilo, isso vai alimentando o desejo. E se esses desejos forem sendo retroalimentados, pode gerar um vício. E como sabemos, um vício é bem pior do que um desejo, não é? Porque aí o vício faz com que a pessoa se descontrole um bocado e muitas vezes, para alimentar esse vício, toma atitudes que normalmente não tomaria. Então a Hidra simboliza tudo isso. E daí a multiplicidade das suas cabeças, não é? São os múltiplos elementos que criam apego em relação às circunstâncias. Para lutar contra esse apego, então é necessário toda a força da virtude, que é simbolizada então pela massa que ele tem ali. É? E então a massa é uma arma que pode ser utilizada para lutar em todos os ângulos, porque, por exemplo, não sei se alguém já lutou com espada, por exemplo, a espada não ataca em todos os ângulos. Ela pode espetar num ataque horizontal, por exemplo, mas o facto de espetar não necessariamente vai causar, por exemplo, a morte do oponente. Não é? Pode lutar com o seu gume, em diagonais ou mesmo em verticais e horizontais, mas há certos elementos que não consegue fazer e que sejam danificados. A massa pode ser movimentada em todas as direções. Não é? E então simboliza essa virtude que deve atacar os vícios de todas as direções e simboliza também a força. No fundo, a massa também é um símbolo da força do próprio herói, da força do próprio Hércules. Não é? Então aqui expressa toda a determinação que o ser humano tem que ter para enfrentar esses vícios e não dar nenhuma tolerância para que eles se perpetuem. Porque é assim que, no fundo, o ser humano dá um passo mais para se libertar dos elementos superficiais. É assim que, neste caso, no seu caminho para a imortalidade e para o caminho do herói, ele elimina mais um elemento em si que não é necessário para essa natureza. Passo para um quadro, e aqui já estamos, este é um quadro de Johann Kohler, um pintor estónio, que não é assim tão conhecido, e que é Hércules traz cérebro dos portões do inferno, e este já é o 11º trabalho de Hércules. Não sei se muitos de vocês sabem, mas no início Hércules só estava destinado a fazer 10 trabalhos. Só que o primo dele, que foi a quem Hércules tinha que obedecer para o cumprimento destes trabalhos, não queria que ele completasse os trabalhos, as tarefas todas, não é? Porque isso queria dizer que ele iria superar a ele próprio e, portanto, ele não queria isso. E então arranjou uma desculpa. Como no segundo trabalho ele teve ajuda de Iolau, o seu sobrinho, para ultrapassar a Hidra, então esse trabalho foi anulado. E depois, na limpeza dos estábulos do rei Augias, se não me engano, não sei se foi o 7º ou 8º trabalho, peço desculpa não me lembrar, como ele foi pago, ele também eliminou esse trabalho. E então acrescentou outros 2. Um deles foi este, de ir buscar Cérbero ao Hades, e o outro seria ir buscar os pomos de ouro ao Jardim das Hespérides. Então, neste trabalho, Hércules teve a percepção de que isto seria uma matéria sensível. Porquê? Porque ele tinha que ir ao submundo, ao mundo dos mortos, e logo aí era um desafio complicado, e a questão nem era só entrar, porque o entrar é fácil, o problema era sair, não é? E então ele preparou-se de uma maneira diferente,
foi até Eleusis, diz-se, numa versão pelo menos, passou por esses mistérios de Eleusis para, no fundo, se preparar para este desafio. E porquê os mistérios de Eleusis? Porque os mistérios de Eleusis estão relacionados com a renovação da vida, com a vida e a morte. Não é? Estão relacionados com a percepção de que aquilo que perece também volta a nascer. Tem a ver com a ciclicidade da vida. Se essa ciclicidade existe na natureza, também vai existir no ser humano. Não é? Então, neste caso, Hércules preparou-se para morrer, não fisicamente, mas, no fundo, pelo menos para passar por uma morte simbólica. Como é que ele superou este desafio? Ele teve que entrar no submundo, teve que passar por uma série de zonas onde encontrou alguns heróis já falecidos, algumas pessoas, alguns personagens famosos da sua época, mas conseguiu, digamos, não ficar retido por ninguém. Porque ele tinha que ir falar com Hades, o governante do submundo, e pedir a autorização dele para, no fundo, trazer o cão Cérbero para a superfície e levar até Euristeu. Então ele conseguiu chegar a Hades e Hades consentiu que ele levasse Cérbero, desde que ele não utilizasse nenhuma arma, desde que ele não ferisse Cérbero de uma maneira muito grave, e que somente utilizasse a força dos seus braços. Então Hércules aceitou o desafio e lá partiu em busca de Cérbero, que acabou por encontrar perto de um dos 5 rios que passam no submundo, o Arqueon. E então ele consegue lutar contra Cérbero, que era um cão grande, com 3 cabeças. Aqui não aparece, mas nos pescoços existiam serpentes e tinha uma cauda que tinha a boca de um dragão. E então não era propriamente um animal que a pessoa fosse lutar com grande ânimo, não é? Mas ele lá resolveu a contenda, conseguiu prender o animal pelo seu pescoço, pela zona comum onde confluíam as 3 cabeças, e mesmo apesar de ter sido mordido pela cauda de dragão, conseguiu resistir, submeter Cérbero e então tranquilamente trazer o animal até à superfície e levar à presença do seu primo. Este, digamos, ficou assustado, não é? Ao ver também o animal na sua presença, até porque ele pensava que Hércules não iria conseguir ultrapassar esse desafio, e então Cérbero acabou por ser devolvido ao submundo outra vez. Para poder expressar aqui isto, nós notamos aqui uma diferença em relação aos outros quadros anteriores. Não é? Enquanto que nos outros quadros o momento escolhido foi um momento de máxima tensão, um momento decisivo, não é? Um momento de maior intensidade, aqui o motivo já foi outro. Não é? Aqui Hércules já está com o animal submetido, não é? Já está com ele a puxar para fora do submundo. O rosto dele nós podemos ver que é um rosto sereno, não é? Tranquilo, como que tendo a convicção de que o desafio está, digamos, ultrapassado, simplesmente era preciso manter a tensão necessária para, no fundo, levar o animal com ele. Aqui, em termos de enquadramento, nós podemos ver novamente algo similar àquilo que acontecia num quadro anterior de Hércules a combater a Ira de Lerna, que é o domínio de Hércules no lado superior esquerdo e do adversário no lado inferior direito, não é? Digamos que é a forma de conseguir fazer com que haja equilíbrio na composição. Todo o peso, se calhar todo o peso ficaria desequilibrado para um dos lados e parecia um bocado estranho e descompensado observar este quadro. Depois vemos que o dinamismo é dado por todo o tipo de diagonais que atravessam o quadro, ou seja, aqui o desafio muitas vezes seria, sim, eu vou retratar um momento mais pacífico, em que o Hércules tem um animal,
em que ele não está, digamos, numa ação muito dinâmica, mas como é que eu faço com que o quadro tenha um certo dinamismo e não pareça muito estático? Então isto é feito através destas diagonais que surgem em diversos lados. Esta posição, por exemplo, da cabeça virada para um lado e do tronco virado para o outro, é uma forma discreta de colocar esse dinamismo. Não é? Ele está numa forma quase do chamado contraposto, que é uma forma utilizada principalmente na escultura antiga, também utilizado um bocado na pintura, em que as várias partes do corpo estão viradas para direções diferentes, e daí o nome contraposto, não é? Ou seja, em contraposição, que é uma forma de criar algum dinamismo na representação. Nós podemos ver, por exemplo, principalmente em estátuas romanas, podemos notar um bocado isso, não é? Em que vemos alguém com uma cabeça virada para um lado, o torso para o outro, e isto dá um certo dinamismo e não, digamos, dá uma posição estática que não parece ter tanto interesse. Nós podemos ver isso na forma como a cabeça está virada para um lado, na inclinação dos ombros, a forma como o tronco está inclinado e faz com que os ombros desalinhem em relação a este eixo, não é, do tronco, e a forma como o pé está ligeiramente apontado para a frente. Não é? Aqui também o próprio animal dá um certo dinamismo, porque de certo modo o facto de ele estar nesta diagonal e depois o pescoço quebrar neste elemento também acaba por refletir isso. Em termos de cores, a predominância é muito para o escuro, o cinzento e o vermelho. Não é? Aqui esta luz é para chamar a atenção, a zona de máxima atenção. E porquê o preto e o vermelho? Podia ser tudo preto, não é? Se calhar podia ser tudo vermelho. Aliás, o inferno, o submundo para os gregos não tinha nada a ver com o inferno que nós concebemos. Portanto, não se imaginaria fogo ali no inferno, no submundo. Mas simplesmente porque simbolicamente o preto está relacionado com a morte. Não é? E aqui Hércules enfrentou essa tal morte simbólica. Esta morte simbólica, aquilo que na Grécia se chamava de katabasis, é o percurso pelo qual todo o herói normalmente passa. É, digamos, um dos últimos passos pelos quais os heróis muitas vezes passam, que é ultrapassar um desafio, mergulhar até à escuridão, até ao mais profundo e voltar de uma maneira diferente. Este processo de catabasis só faz sentido se houver a chamada anabasis ou anabase, que é a saída desse mundo. E simboliza o quê? Simboliza quando o ser humano mergulha a sua consciência no mais profundo de si próprio para se encontrar na sua verdadeira essência, mais além de todos os medos, de todas as angústias, de todos os desejos, de todas as inseguranças, e quando volta uma pessoa diferente. Volta alguém que já tem uma consciência da vida e uma visão da vida diferente do que tinha antes de realizar este processo. Aqui ele conviveu com a morte. Aqui ele perdeu o medo da morte. Aqui ele, se tivesse que morrer, iria morrer, mas não ia recuar perante esse desafio. E isso aparece simbolizado pelo vermelho, a cor da coragem, a cor, no fundo, que implementa essa virilidade e essa capacidade de enfrentar as coisas. Cérebro, no fundo, simboliza não só o próprio inferno, mas também o próprio medo da morte, e que Hércules, no fundo, acabou por submeter. E é engraçado vermos aqui como é que, apesar de tudo, há alguma resistência, porque aqui esta cabeça parece dar um uivo de impotência, de saber que não consegue, não vai conseguir libertar-se,
Esta já parece um bocado mais resignada, tipo, vai ter que ser assim, embora esta pareça ainda um bocado desconfiada, como que a ver se há uma oportunidade para conseguir fugir. E por isso é que, de certo modo, o herói ainda está atento. Ou seja, ele ultrapassou este desafio, mas o desafio só acaba quando a tarefa é finalizada. Até lá é preciso estar com máxima atenção. E depois deste desafio, e passado o último, que foi o buscar os pomos de ouro do Jardim das Hespérides, é quando quando Hércules, digamos, vai desencarnar. Isto aparece expresso neste quadro, também de Guido Reni, o mesmo que pintou a Hidra, o Hércules e o combate com a Hidra. Faz parte da mesma coleção para decorar os palácios ducais do Duque de Mantua. E aqui, digamos que retrata a morte do herói. E isto aconteceu como algures no tempo, um centauro chamado Nessus tentou raptar Dejanira, que era a esposa de Hércules, quando a ajudou a atravessar um rio. Ela montou nele e ele estava a ajudá-la a atravessar, mas queria raptá-la. Hércules tinha ficado na outra margem, à espera que eles chegassem. Ela debateu-se e Hércules acabou por ferir Nessus e matá-lo. Só quando ele estava a morrer, Nessus deu-lhe um manto, que era dele, embebido no seu sangue, que era venenoso. E disse a Dejanira: se um dia achares que Hércules está a perder o amor por ti, dá-lhe esta túnica para recuperar esse amor. Então, depois dos 12 trabalhos, Hércules um dia estava em casa e Dejanira resolve utilizar a túnica para recuperar a atenção e o amor de Hércules. Só quando ele veste essa túnica, toda a sua carne começa a ser queimada pelo veneno que era o sangue do centauro. Então ele arranca desesperadamente essa túnica, pedaços de carne vêm com essa túnica e então ele, quase moribundo, ainda consegue chegar a casa, onde numa versão é um dos filhos dele que vai construir a pira para o corpo dele ser queimado. Noutras versões é ele próprio que constrói a pira e depois coloca-se em cima dessa pira para ser queimado. Então diz que quando ele se posicionou em cima da pira, que Zeus, o seu pai, o governante dos deuses, então lança o raio e acaba por incendiar a pira toda e o corpo dele acaba por ser consumido. Aqui nós podemos ver uma coisa interessante, que é, se fizermos um paralelismo com o quadro de Hércules e a Hidra de Lerna, o que é que nós podemos notar? Podemos notar que esta parte está vazia. Não é? Ou seja, o nosso olhar, quando é dirigido para aquela zona, somente vê o fumo. Então caracteriza-se pelo desaparecimento da figura principal, não é? Que começa a aparecer aqui deste lado. E depois tudo o resto, digamos, essa a figura dele. Nós podemos também notar como é que Hércules já aparece algo diminuído, ou seja, em comparação com o quadro que ele fez anteriormente, apesar de ele estar com uma certa musculatura, já não é aquela musculatura volumosa, e portanto ele aqui procurou ilustrar a fragilidade em que o herói se encontrava, embora não se sentisse aqui o desespero dele, não é? Pelo rosto dele. Ele, no fundo, está a aceitar o seu destino e está a invocar algo mais, não é? Ou parece, pelo menos, estar a fazer isto. Aqui nós podemos ver a túnica que o feriu, e aqui temos uma diagonal que é oposta à diagonal que surge em Hércules a lutar contra a Hidra de Lerna. A outra, digamos que era uma diagonal, se é que posso chamar assim, ativa, não é? Em que está a acentuar o movimento. Não é? Nós imaginamos que o golpe vai sair da esquerda para a direita e vai sair com toda a força. Aqui está a acentuar a debilidade dele. Não é? Aqui nós podemos ver que toda esta parte superior praticamente
está vazia, fora alguns elementos, e que toda esta parte inferior é que está preenchida com o seu corpo. Não é? Então foi a maneira que Guido Reni utilizou para, no fundo, representar essa fragilidade. Para conseguir algum equilíbrio também, e isto quando observarmos e traçarmos algumas linhas, deparamos com alguns elementos interessantes. Porque, por exemplo, uma das maneiras de conseguir enquadrar as coisas é através desta regra dos terços. É dividir o quadro em terços para, no fundo, conseguir enquadrar a imagem e conseguir fazer com que tudo surja de uma forma equilibrada. Normalmente, esta parte central deve ser a mais preenchida, que é a zona de maior atenção. Depois haverá outros elementos que têm a ver com o desequilíbrio e tal, mas não vou falar para já isso. E é curioso que se traçarmos, fizermos uma reta deste canto até a parte superior e deste canto até esta parte superior, vemos que a figura de Hércules está como que enquadrada dentro de um triângulo. É? Ou seja, a cabeça, um dos pés e outros pés formam um bocado um triângulo, que no fundo vai fazer com que visualmente a figura esteja agradável. É? Nós muitas vezes não percepcionamos essas coisas porque pensamos que muitas vezes isto é pintado quase que de uma forma instintiva, e não é. Os pintores muitas vezes fazem esboços, estudam as posições, estudam o enquadramento, e há estas linhas invisíveis que muitas vezes eles traçam para conseguir dinamizar um bocado esses elementos. E então, Hércules, de certo modo, aqui não teve medo de morrer, até porque o seu papel na Terra estava cumprido. Ele tinha superado todos os desafios. Faltava somente um, que era abandonar a sua casca carnal para, no fundo, conseguir a imortalidade. Para quem não sabe, Hércules era filho de uma mortal, Alcmena, e filha de Zeus, um imortal, o governante dos deuses. A parte carnal era aquilo que ele tinha em comum com os mortais. Então, para alcançar a imortalidade, ele tinha que abandonar essa casca. A imortalidade não é a imortalidade na carne, porque a carne é passageira, é matéria que se transforma ao longo do tempo. A verdadeira imortalidade é aquela que vem da alma. E então, ele aqui, no fundo, simboliza que aceitou isso. E o facto de Zeus lhe lançar o raio foi, no fundo, a reconhecer isso e a chamá-lo para perto dele. Tu estás preparado para vir para o nosso convívio. E é isso que aparece expresso no último quadro que vamos ver, que é de Jean-Baptiste Borchers, que é chamado a Apoteose de Hércules, em que vemos o momento em que Hércules é transportado numa carruagem, em algumas versões seria a carruagem de Hera, a esposa de Zeus, e que nessa viagem iria entrar para o Olimpo. Zeus convocou todos os deuses para estarem presentes, para o poderem receber o herói e para, no fundo, o acolherem no seu seio. Quando ele chega, ele é casado com Hebe, a deusa da juventude, e que, no fundo, serve para realçar esse aspecto da imortalidade. Então, como é que este artista expressou isso através do quadro? Primeira coisa, vemos que praticamente todo o quadro está preenchido, menos esta área aqui, com muitos detalhes. Não só é deixada aí vazia para um descanso visual, mas também para simbolizar elevação. Porque, no fundo, o que é que importa? Importa salientar que Hércules está a elevar-se. Aliás, esta pintura foi feita numa altura em que se começaram a decorar os tetos dos palácios. E o próprio teto dos palácios ajudava a transmitir essa sensação de elevação. E então, se trabalhasse com estas diagonais, por exemplo, ao estar a ver de baixo para cima,
então parecia que havia uma muito maior profundidade nisso. Para além disso, o que é que nós podemos ver? Utilizando aquela divisão dos terços, podemos ver que toda a figura de Hércules está neste primeiro terço. Isto criava um problema, que era, se ele está em todo este terço, como é que eu vou equilibrar o quadro para que isto não fique, digamos, desequilibrado para este lado? E a sua solução foi projetarmos destes terços seguintes o equivalente em termos de altura, o comprimento dos cavalos. Não é totalmente, digamos, igual, mas no fundo este comprimento que está aqui vai acabar por ajudar a criar o equilíbrio, não é? Ou seja, 2/3 do comprimento é feito com os cavalos. Para além disso, esta diagonal que é feita aqui, no fundo vai acentuar a noção de profundidade. Não é? Mas esta profundidade, pelo menos a meu ver, nem parece estar muito naquele canto, que seria o natural, ou seja, traçar esta diagonal até ali, mas está direcionada pelo olhar de Hércules, que parece ser confirmado pelo olhar do cavalo e que vai bater ali. Não é? E eu até depois, por curiosidade, andei a dividir estes quadros e realmente esta diagonal vai bater no segundo, esta diagonal daqui também vai bater no segundo e o olhar dele também vai bater ali no segundo. Não é? São coincidências, talvez, mas, no entanto, estas linhas invisíveis, como eu disse, eram coisas muito trabalhadas e isso depois fazia com que existissem os equilíbrios no quadro. Para além disso, para enfatizar aquilo que Hércules tinha conseguido atingir, os cavalos são brancos, símbolo de pureza, ou seja, ele tinha-se purificado através dos 12 trabalhos e então, ao entrar no céu, estava na sua forma mais pura. Não levava nenhum pecado consigo, não levava nenhum elemento superficial, nem nenhum elemento que, no fundo, fosse perecível com ele. Era como se fosse, digamos, pura luz. A pele do leão, porque no fundo simboliza tal força que ele também transporta com ele, e aqui os anjos também estão relacionados, de certo modo, com a pureza, mas com a pureza divina. Não é? No fundo, é quase como que a transmitir que esta glória que aparece simbolizada pela coroa, no fundo, era uma glória divina e não uma glória humana. Esta coroa de louros tinha um significado muito forte, principalmente em Roma, porque era a coroa que era utilizada para colocar em cima da cabeça de um general que viesse vitorioso de uma campanha. Então existia a chamada parada triunfal, em que o general entrava à frente dos seus exércitos na cidade, e então esta coroa era o símbolo do seu triunfo. E então aqui também o artista Jean-Baptiste Borges colocou isso como forma de dizer que ele alcançou a vitória final. Não é? E a vitória final não é a vitória contra os outros, mas é a vitória contra nós próprios. Não é? E no fundo, todo este mito de Hércules tem a ver com isso. Tem a ver com o conseguirmos lutar contra nós próprios e irmos desenvolvendo a consciência do que é necessário e o que é desnecessário em nós. De conseguirmos discernir o que é que são defeitos e o que é que são virtudes. De conseguir discernir o que é perecível e o que é imperecível. O que é matéria e o que é espírito. É um trabalho que não é tão fácil, é um trabalho que exige paciência, que exige força e que exige perseverança. E talvez, por isso, é que Hércules seja um herói que nos toca muito profundamente ainda hoje. Não é? Porque é aquele que, com toda a sua capacidade, nunca, digamos, se deixou suplantar pelo medo, pela dúvida, ou então pela quebra da moral. A sua força era uma força da integridade.
mesmo nos momentos mais difíceis, ele manteve essa integridade moral intacta. E a todos nós, então, serve-nos como um motivo de inspiração e, por isso, a sua figura viajou pelas mais diversas épocas e mesmo em épocas mais recentes surgia retratado em quadro para relembrar as pessoas, olha, tu podes ser assim, tenta ser assim, porque aí sim estás a ser um cidadão exemplar, estás a ser um ser humano exemplar, alguém que está a ser útil na vida, não só para a cidade, mas se calhar também para o mundo. Então foi isto que vos quis trazer hoje. Agradeço a vossa presença, estou à vossa disposição, se quiserem fazer um comentário ou alguma questão. Muito obrigado.